Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu estou aqui para dar aula para o nono ano. O nosso assunto de hoje vocês vão encontrar aí na página 342, na qual fala do primeira parte do governo Vargas, o governo dele provisório e constitucional. Nós vimos semana passada, certo? Falando aí um pouco sobre o governo, o final da era do governo oligárquico, certo? E a gente falou um pouco aí das fraudes eleitorais, da política dos governadores, a política do café com leite. E isso tudo a gente falou, citou semana passada, e falamos também um pouco das eleições que vai acontecer. E essas eleições acontecem e na qual tem a Aliança Nacional, na qual o governo do governo não, né, o estado do Rio Grande do Sul, junto com o da Paraíba, mais Minas Gerais, eles se juntam para tentar acabar com essa oligarquia cafeeira, mas vocês viram aí que essa Aliança Nacional vai perder. Vai ter a morte do João Pessoa, problemas políticos lá na Paraíba, como a gente falou também, e assim o povo vai se comover e vai ser colocado em prática aí, já que o governo do Washington Luiz estava falido, vamos botar assim, logo depois da crise de 29, ele tenta botar Júlio Prestes, que até vence as eleições pela parte paulista, mas no final ele é deposto e assim vem o governo provisório de Vargas. Vargas, nesse governo provisório dele, ele primeiro, né, centraliza o poder sobre ele. Os tenentistas que tinham apoiado o golpe de 30, ele vai, como vai ser os homens dele de confiança, vai colocar eles como interventor nos estados. E outra coisa que ele faz é fechar o Congresso Nacional e também nesse governo provisório, nessa coisa toda, ele vai também fazer com que tenha representações, né, do trabalhador junto. Agora o Estado vai se meter nessa coisa do trabalhador, que não vai ser mais um caso de polícia, mas sim um caso de Estado, sendo aí apoiado pelos sindicatos que vão ser criados. E assim Getúlio Vargas vai tentar controlar os sindicatos, a massa trabalhadora e a empresarial também. E nessa coisa toda, Getúlio Vargas, ele nesse governo provisório, ele também faz algumas leis trabalhistas, né, como direito a 8 horas de trabalho, direito a férias e outras conquistas que o trabalhador vai conquistar no governo de Vargas. E aí o que acontece? Outra coisa também que Vargas vai reconhecer, por exemplo, vai ser os direitos das mulheres, principalmente o direito de votar e também o direito do trabalhador já menor de idade poder trabalhar também. Então isso tudo vai ser elaborado por Vargas, sendo que a oligarquia paulista não vai gostar muito disso tudo e vai tentar, né, reclamar do governo Vargas. E começa então um movimento em São Paulo, na qual começa a haver queixa do interventor que foi colocado pelo governo militar, ou melhor, pelo governo Vargas, para ficar como interventor em São Paulo. Só que a oligarquia paulista não vai gostar, eles chegam a botar 3 interventores, e um dos 3 vai ser do agrado da oligarquia paulista, que vai acabar fazendo um protesto, né? Tem 3 jovens que vão fazer esse protesto, eles vão ser mortos nesse protesto contra o governo Vargas, contra até as tropas do próprio governo, e assim vai estourar a a revolta constitucionalista, certo? Onde jovens vão se alistar lá em São Paulo e também
vai ser apoiado por algumas pessoas com dinheiro, que vai ter mulheres que vão até vender as joias para financiar esses jovens aí nessa revolução contra o governo Vargas, nesse governo provisório. Mas incrível que pareça, São Paulo não queria se separar do Brasil, apenas estava reivindicando o quê? Um novo interventor, uma constituição e eleições para presidente, tá? Claro que o Vargas sabia do valor do estado de São Paulo para a economia nacional. Então, Vargas vai realmente acabar com a Revolução de 32, mas, incrível que pareça, os paulistas perdem nas armas, mas ganham nas suas reivindicações, tá? Então, Vargas, com isso tudo, vai ter eleições para montar a Assembleia Constituinte, que vai ser aprovada em 1933 e 34 vai ser otorgado por ele a Constituição de 34, sendo que Getúlio Vargas ficaria por mais 4 anos. Outra coisa também que vai acontecer, eleições para presidente de forma indireta. Vargas vai ser eleito, sendo que ele não vai ter direito de uma reeleição. Tudo isso aqui que eu estou resumindo para vocês é o governo constitucionalista e o governo provisório de Vargas. Então, para a gente não ficar demorando muito, eu vou passar um videozinho aí bem explicativo aí do que aconteceu nessa era do governo provisório e o governo constitucional. Veja o vídeo aí. De acordo com a política do café com leite, políticos de São Paulo e de Minas Gerais se alternavam na presidência da República. Esses políticos usavam a influência política que eles tinham para conseguir votos para quem eles decidissem apoiar. Nas eleições de 1930, no entanto, Washington Luiz, o presidente do Brasil naquele momento, era do Rio de Janeiro, mas havia feito toda a sua carreira política em São Paulo e, portanto, deveria apoiar um candidato mineiro. Porém, ele apoia o candidato paulista Júlio Prestes, rompendo com a política do café com leite. Washington Luiz, possivelmente, pretendia dar continuidade à sua política financeira, indicando outro paulista. As elites mineiras e os líderes políticos, ressentidos com essa atitude, decidiram apoiar a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas e seu vice paraibano João Pessoa, formando a Aliança Liberal, que unia força das oligarquias de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e da Paraíba. Nas eleições, Júlio Prestes saiu vencedor. Os políticos mais tradicionais da Aliança Liberal aceitaram a vitória e se colocaram à disposição para contribuir com o novo governo, enquanto que os políticos mais jovens pensavam em uma revolução para se chegar ao poder. Em 26 de julho de 1930, João Pessoa é assassinado devido a disputas políticas do próprio estado da Paraíba. Mesmo que sua morte não tivesse relação com as eleições, o clima político do momento fez parecer que sim. Por exemplo, se pensava no possível envolvimento de Washington Luiz e Júlio Prestes ou de seus apoiadores no assassinato. A morte de João Pessoa causou grande comoção nacional e a Aliança Liberal aproveitou para explorar politicamente esse acontecimento, usando-o como pretexto para iniciar uma revolução. Dessa forma, em outubro de 1930, a Aliança Liberal dá início ao movimento armado conhecido como Revolução de 30, com o objetivo de tirar Washington Luiz do poder e impedir a posse de Júlio Prestes. A revolução aconteceu em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, e contou com o apoio militar do movimento tenentista, o qual era apoiado pelas camadas médias urbanas e trabalhadores que lutavam contra o domínio de grandes fazendeiros na política, ou seja, a política da velha oligarquia cafeeira. Após dias de combate, a Aliança Liberal consegue deter as tropas do governo federal. Washington Luiz é deposto e substituído por uma junta militar, que logo depois coloca Getúlio Vargas como presidente da República, e assim se inicia o governo provisório. Governo provisório. Ao chegar ao poder, Getúlio Vargas fechou o Congresso e as Assembleias Legislativas Municipais e Estaduais, até que fosse eleita uma Assembleia Constituinte, que ficaria responsável por elaborar uma nova Constituição para o Brasil.
Vargas passou a assumir poderes do Executivo e do Legislativo, governando através de decretos-leis, centralizando o poder em torno de si. As medidas centralizadoras de Vargas serviram para intermediar os interesses de grupos distintos nas regiões. Uma medida importante tomada por Vargas foi a criação do Ministério do Trabalho. Através dele foi implementado o corporativismo, ou seja, o Estado mediaria as relações entre patrões e funcionários, através dos sindicatos, os quais seriam controlados pelo Estado. Importantes leis trabalhistas também foram implementadas, como a jornada de 8 horas diárias, férias remuneradas, salário mínimo e a regulamentação do trabalho infantil e feminino. No governo provisório, Vargas também substituiu os governadores por interventores, que eram em sua maioria membros do tenentismo e que tinham a confiança de Vargas. O interventor escolhido para São Paulo foi João Alberto, um militar do Rio de Janeiro. Essa escolha desagradou bastante a oligarquia paulista, que desejava um interventor civil e paulista. Vargas atendeu o pedido dos paulistas, escolhendo Laudo de Camargo como interventor. Mas com pouca autonomia para governar, ele acabou renunciando. Para substituí-lo foi escolhido Manuel Rabelo, um militar do Rio de Janeiro. Após a Revolução de 30, uma parte dos membros do movimento tenentista partiu em apoio ao comunismo e outra parte em apoio ao fascismo, devido à pobreza teórica e à falta de uma ideologia bem definida dentro do movimento. A divisão do tenentismo em alas de esquerda e de direita e o fortalecimento do poder de Vargas fez com que o movimento praticamente desaparecesse. Devido à crise de 1929, as exportações do café haviam diminuído bastante. Vargas, sabendo da importância do café para a economia brasileira, decide que o governo iria comprar e estocar o café. Porém, a produção mundial de café também estava aumentando, pois outros países também começaram a produzir. A solução encontrada pelo governo foi de queimar os estoques de café. Dessa forma, a oferta era reduzida e sustentava os preços. Isso beneficiou a economia brasileira a curto prazo. O dinheiro das exportações de café era usado para comprar produtos industrializados de fora do país. Com a diminuição das exportações de café, devido ao momento de crise e ao aumento da produção mundial, reduziu-se também a compra de produtos industrializados. Diante desse cenário, teve-se a necessidade de incentivar a industrialização brasileira. Sendo assim, a indústria leve, que precisava de poucos investimentos, começou a ter um crescimento expressivo na década de 1930. Em São Paulo, o Partido Democrático havia apoiado a Revolução de 30, mas estava insatisfeito com o governo de Vargas devido aos interventores escolhidos para São Paulo. Sendo assim, após a nomeação de Manuel Rabelo, o Partido Democrático se alia com o Partido Republicano Paulista, formando a Frente Única Paulista, a qual reivindicava a autonomia para São Paulo, já que essa autonomia tinha sido perdida com a escolha de interventores militares e não paulistas. A Frente Única Paulista também exigia a reconstitucionalização do país, ou seja, a volta da democracia com a elaboração de uma Constituição. Cedendo às pressões, o governo aprova o Código Eleitoral, que trazia o voto secreto e obrigatório, a representação proporcional e o voto feminino. Foi criada a Justiça Eleitoral para combater fraudes e organizar as eleições, e por fim foram marcadas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, para maio de 1933. Vargas também nomeia o civil paulista Pedro de Toledo como interventor de São Paulo. Apesar dos progressos, houve manifestações e protestos em São Paulo, pedindo a reconstitucionalização imediata. Durante esses protestos, 4 jovens foram mortos, devido a conflitos entre manifestantes e apoiadores de Vargas. Os 4 jovens eram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, dando início ao movimento MMDC, que tinha como objetivo tirar Getúlio Vargas do poder. E assim tem início a Revolução de 1932, ou Revolução Constitucionalista. Em São Paulo, houve grande campanha em prol do alistamento, conseguindo apoio popular para formar o Exército Constitucionalista. Muitos jovens de classe média se alistaram e muitas mulheres doaram joias para cobrir as despesas da Revolução. O conflito entre São Paulo e as tropas do governo federal teve início em 9 de julho de 1932. Lutando praticamente só, São Paulo não conseguiu deter as tropas federais, já que elas estavam em maior número e em superioridade bélica. Ainda houve uma pequena ajuda do Mato Grosso, mas São Paulo também esperava a ajuda de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul,
que se mostraram simpatizantes à reconstitucionalização, mas não estavam dispostos a pegarem armas para derrubar um governo que eles mesmos tinham ajudado a colocar no poder. São Paulo se rendeu em 1º de outubro de 1932, pondo fim à Revolução. Depois do conflito, Getúlio percebeu que não poderia governar sem o apoio de São Paulo, devido à sua força econômica e política. Por isso tratou de manter uma boa relação com os paulistas. Um exemplo disso foi a redução das dívidas dos cafeicultores que foram afetados com a crise de 1929. Em maio de 1933, foram realizadas as eleições para a Assembleia Constituinte e em 1934 foi promulgada a nova Constituição, incorporando elementos já aprovados anteriormente e estabelecendo outros. Podemos dizer que as principais características da Constituição de 1934 foram o sufrágio universal, ou seja, o direito de todos os cidadãos participarem do processo eleitoral, e o ensino primário gratuito e obrigatório. Nessa Constituição, como medida transitória, o presidente seria eleito por voto indireto, ou seja, pela própria Assembleia. Dessa forma, Getúlio Vargas foi eleito para um mandato de 4 anos, sem direito à reeleição, dando início ao governo constitucional. E aí, pessoal, assistiram o vídeo? Espero aí que vocês tenham entendido o que foi aí esse início da era Vargas, tá? Que vai ser dividido em várias partes e a primeira parte vai ser essa, que é o governo provisório e o governo constitucionalista, tá? Então, como vocês já viram aí, espero que vocês tenham entendido, esse vídeo é muito bom, foi bem explicadinho, tá? E gostaria que vocês fizessem os exercícios. Hoje eu vou botar o gabarito do capítulo passado, que na aula anterior eu tinha botado lá nos 2 primeiros capítulos o gabarito dos exercícios. Espero que vocês tenham acertado, tá? Então, pessoal, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula de hoje e a gente se vê na próxima aula. Tchau, um abraço.